É. Um som, testando. Bom, começamos então. Então, boa noite, né? Boa noite. Tudo jóia. Ó, relatividade restrita, aula 2. Vamos então dar continuidade. Hoje nós veremos a relatividade da simultaneidade, do tempo e da distância. Então, nesse semestre, Maria, nós estamos começando com relatividade. Estamos seguindo a ementa do curso, né? Que começa com relatividade, aí depois vai para quântica, né? Aí a gente está seguindo isso daí. Em relatividade, a gente deve ficar com umas 5 aulas, né? E a avaliação vai ser... Tem a parte de lista, prova e a parte de aula mesmo, né? De vocês apresentarem uma aula. Tá pegando aí? Tá de boa? Não tá muito torto, não? Tá. Pegou? Ah, então fechou. Então vamos revisar então na aula passada. Você vai assistir a aula passada e vai ver que a gente falou dos postulados da relatividade, não foi? Que eram 2 postulados. Então a relatividade é uma área da física que quem ficou famoso por ela foi o Einstein. Todo mundo sabe do Einstein, né? O Einstein é isso, inteligente, mas por quê? Né? Então, relatividade vai tratar muito dessa ideia do Einstein. O Einstein que fez essa teoria praticamente. Não, sim, não do zero, mas ele que elaborou os postulados, todos esses enunciados. Então, ó, para referenciais inerciais, as leis da física podem apresentar algumas alterações. Verdadeiro ou falso? E aí? A Larissa estava aqui na última aula. E aí, Larissa? Nós vimos o quê? Isso, nós vimos o que são referenciais inerciais. São referenciais que estão em repouso ou em velocidade constante. Vai existir alguma diferença entre um referencial e outro? Não. Tanto é que quando você está dentro de um ônibus com velocidade constante, você nem percebe que ele está em movimento, né? A não ser pelo barulho do motor, pela paisagem passando, mas dentro do ônibus não tem nada que indica que ele está com velocidade constante, porque existe essa equivalência, né? Entre um referencial que está em repouso e um que está com velocidade constante. O que acontece se ele estiver acelerando, né? Ou seja, a velocidade não é constante. A velocidade está aumentando ou diminuindo. Aí você sente as reações disso, né? Beleza, então nós vimos isso. Então, para referenciais inerciais, ou seja, que estão em repouso ou movimento com velocidade constante, as leis da física são sempre as mesmas, tá? Então, beleza. Então, aqui está falando que as leis da física mudam? Falso. Muito bem. Ó, outro postulado. Nada pode ser mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo. E aí, é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, muito bem. Então, para vocês, né, relembrarem, velocidade da luz é a velocidade mais alta que qualquer coisa pode atingir. Qual que é essa velocidade? 300 mil quilômetros por segundo. Muita coisa, né? Se não me engano, são 7 voltas na Terra em 1 segundo, alguma coisa assim. Então, 300 mil quilômetros em 1 segundo, imagina só. É muito rápido. Né? E, na verdade, não são 300 mil redondo, é 299, tal, aí fala 300 para arredondar. Mas beleza, nada é mais rápido do que isso, tá? Nada é mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo. Por que coloquei no vácuo? Porque a velocidade da luz pode ter valores menores se a luz estiver na água, no vidro, em algum outro meio. Né? Glicerina, e a velocidade vai diminuindo. O maior valor de velocidade é quando é no vácuo, né? Porque o vácuo é o meio mais... Não tem nada, né, para a luz, não tem obstáculo, então, não tem partícula, não tem nada. Então é mais rápido para a luz passar. Esse daqui, uma questãozinha. Amanhã, acho que vai ter mais tempo, né? Amanhã a gente vai ver mais questões, amanhã.
Hoje a gente vai ver essa parte da contração do tempo, do comprimento. Amanhã a gente só vai fazer questão. E aí, se vocês for de interesse, né, ensinar como usar o chat GPT para elaborar a questão, que é muito bom usar o chat GPT como ferramenta para professor mesmo, né? Então, você quer fazer uma questão criativa, vai lá no chat GPT e pede que ele te dá. Ele te dá, e tem ferramentas de inteligência artificial que te dá até a figura. Ah, eu quero uma figura de um astronauta assim, assim, assado, numa nave, ele te dá a figura, entendeu? Então é bem interessante. Amanhã a gente, se der, né, a gente vê se. Então, ó, um astronauta viaja em uma nave espacial a uma velocidade próxima à da luz em relação à Terra. Se ele passa 2 anos viajando de acordo com o relógio da nave, quanto tempo terá passado para os observadores na Terra? E aí? Bom, na aula passada a gente viu, a gente chegou em uma formulazinha que qual foi a nossa conclusão? Só para Maria se situar. Olha só, nós temos aqui duas situações. Vamos lá. Fazer aqui uma nave espacial, né? Então, ó, se essa nave ela está com velocidade próxima à velocidade da luz, ou seja, a velocidade dela é igual, geralmente a velocidade da luz é representada por uma letra C. Então a velocidade da luz, Czinho, é igual a 300 mil quilômetros por segundo, né? Beleza, para não ficar escrevendo toda hora esse número, que já é grande, né? Então representa ele com a letra C minúscula, né? C. Então, a velocidade C. O que é velocidade C? Essa velocidade aqui, 300 mil quilômetros por segundo. Então, a velocidade da nave é quase a velocidade da luz, ou seja, 0,8 C, ou seja, 80%, né, da velocidade da luz. E aí, ele diz o seguinte, ó, para essa pessoa que está viajando na nave, se passaram 2 anos. Então, o tempo para essa pessoa aqui, que é o tempo próprio, né, do referencial, 2 anos. Tá? Será que para a pessoa que está fora da nave se passaram também 2 anos? E aí a gente discutiu na aula passada, né, que os tempos percebidos por essas pessoas vão ser diferentes. Então o tempo que essa pessoa vai perceber, a gente não sabe. Aí a gente tem a formulazinha que relaciona o tempo observado para uma pessoa fora do referencial para o tempo da pessoa que está no referencial. Qual que é essa expressão, né? Delta T é igual a gama vezes delta T linha, né? A gente chamou de linha, né? Ou delta T zero, dependendo do livro que você estiver estudando. Mas qual que é a ideia? Esse delta T linha, ou se você quiser chamar delta T zero, é o tempo que é medido no próprio referencial, o tempo medido do referencial de repouso. Então, para esse astronauta aqui, essa nave ela está em repouso, porque ele está dentro da nave, né? Então, para ele, ele e a nave estão em repouso, porque ele está em movimento junto com a nave. Então, é o tempo próprio que é dito. É o tempo do referencial, né, medido, referencial de repouso. E esse aqui, ele está vendo a nave em movimento, né? Então, para ele é o delta T normal. Qual que é a expressão do gama? Então, delta T é igual a 1 sobre raiz de 1 menos a velocidade da nave ao quadrado, dividido pela velocidade da luz ao quadrado, vezes o tempo do referencial da nave.
2 anos. Então, quanto que isso vai dar? A velocidade da nave é 0,8 c. Então, no lugar desse v, vamos colocar 0,8 c e vai ficar tudo o quê? Ao quadrado, né? Então, vou apagar esse vzinho aqui, ó, colocar em parênteses 0,8 c ao quadrado. Tá? Então, isso vai ficar o quê? ΔT é igual a 1 sobre raiz de 1 menos 0,8 ao quadrado, 0,64, né? O quadrado também vai elevar o c ao quadrado. Porque 0,8 vezes c. Quando você tem uma multiplicação dentro do parênteses, o expoente que está aqui do lado de fora vai elevar todo mundo. Então, o ao quadrado foi aqui para o 0,8 e também foi para o c. Ficou assim, né? Dividido por c ao quadrado, vezes 2 anos. Corta o c quadrado com o c quadrado, porque ele está dividindo por ele mesmo. Então, o tempo percebido pela pessoa que está aqui fora vai ser 1 dividido por raiz de 1 menos 0,64 vezes 2 anos. 1 dividido por... Quanto que é 1 menos 0,64? Então vamos lá. Vai ficar a raiz de quanto? 1 menos 0,64, 0,36 vezes 2 anos. Quanto que é a raiz de 0,36? 0,6. Então, ΔT é igual a 2 anos dividido por 0,6. Vai dar quanto? Quanto que é 2 dividido por 0,6? 3, alguma coisa? 3,33 anos. Ou seja, o tempo que essa pessoa vai ter percebido é maior do que o tempo que a pessoa na nave percebeu. Então, aqui dentro se passaram 2 anos, mas aqui fora se passaram 3,3 anos. Né? Vamos ver se nós não erramos nada. Eu gosto sempre de dar uma revisada nas contas para ver se a gente não errou alguma coisa. Né? Então, 2 anos, aqui é 0,8c, foi elevado ao quadrado, dá 8 vezes 8 é 64, né? Então, aqui, beleza, total, 36, vai dar 0,6, né? Beleza. Então é isso, ok? Isso daqui mostra o quê? Dilatação do tempo. O tempo, ó, dilatou, né? Dilatou. Então nós vimos isso o quê? Na aula passada, tá? Olha-se aqui. Dependendo da velocidade do observador, a velocidade da luz pode apresentar valores diferentes, verdadeiro ou falso. Esse daqui é muito contraintuitivo. Porque é o seguinte, nós vimos na aula passada o quê? Dependendo da velocidade da pessoa, vamos supor. Isso aí vai ser falso. Muito bem. Porque, ó, nós vimos na aula passada o seguinte. Se eu tenho aqui, vamos lá, um caminhão, né? Que está com velocidade 100 km por hora. E eu tenho um carro que está com velocidade 100 km por hora. E que tem uma pessoa, né? Parada. Veja só. Essa velocidade de 100 km por hora, ela está com relação à pessoa que está aqui parada. Né? Agora, com relação ao carro, o caminhão está com velocidade, que tipo de velocidade?
Se os dois estão com a mesma velocidade, um está em repouso com relação ao outro, né? Então, o carro virá o caminhão com velocidade zero. É igual eu e o canetão. O canetão está na minha frente, eu e o canetão estamos na mesma velocidade. Eu estou vendo o canetão o quê? Em repouso, parado. Vocês estão vendo o canetão em movimento, né? Beleza. Opa, vamos entrando. Agora, quando é no caso da luz, é diferente. A luz, ela vai ter a mesma velocidade, tanto para quem está parado, quanto para quem está em movimento. É a mesma velocidade. Então, vocês vão ver a velocidade da luz e eu também vou ver a velocidade da luz. Não importa o quão próximo que eu chegue perto da velocidade da luz, eu sempre vou ver ela indo com a mesma velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Entendeu? Eu nunca vou conseguir ver a luz devagarzinho, né? Ela sempre vai estar nessa velocidade. Então isso é meio contraintuitivo. Por isso que essa daqui é falsa, ok? Então no mundo clássico, né, você diria, se eu tenho um observador que ele está na velocidade da luz, então ele vai ver a luz parada, né? Não, ele vai ver a luz na velocidade da luz também. É meio contraintuitivo e difícil de imaginar, mas é o que acontece. Beleza? Hã? Não, é muito difícil de observar isso. Muito difícil, mas é o que acontece, né? A gente vai ver depois como que isso é demonstrado, observado, né? O tempo é uma grandeza física que apresenta o mesmo valor, independente da velocidade de quem observa. Verdadeiro ou falso? E nós acabamos de ver isso aí, ó. Para pessoas que estão em referenciais diferentes, se um desses referenciais está próximo da... Agora, deixa eu ver aqui. Seguinte, ó, então é a mesma coisa. Se você tem uma pessoa que está fora, em repouso, no solo, aí cai 2 raios. Para essa pessoa foi ao mesmo tempo. Mas para quem está aqui fora, ele não vai observar esses 2 raios caindo ao mesmo tempo. Ele vai observar um primeiro, depois ele vai observar o outro. Entendeu? E aí qual dos dois está certo, né? Os dois estão certos, né? Nesse referencial que está andando muito rápido, aqui próximo à velocidade da luz, ele vai falar que um raio caiu primeiro do que o outro. Mas para esse que está aqui parado, ele vai falar que os raios caíram ao mesmo tempo. E os dois estão certos. Loucura, né? Então vamos para algumas definições antes da gente prosseguir. O que são eventos? Eventos são quaisquer observações notadas em um certo referencial. Então, por exemplo, deixa eu tampar esses canetões, senão eles vão secar. Então aqui, ó. A medição de um tempo é um evento. O laser que a gente viu na aula passada, que sai do chão e vai para o teto do vagão, é um evento. Uma estrela passando é um evento. Entendeu? Então, um evento é qualquer observação que é notada em um certo referencial. Ó, medidas próprias. Intervalo de tempo próprio, medida de comprimento próprio, ou seja, a medida própria refere-se a uma quantidade medida no referencial em que o objeto ou o evento está em repouso. Esse daqui é muito importante. A gente não falou disso na aula passada, mas nessa aula a gente vai precisar falar. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos 2 medições de tempo. Aqui fora, eu estou medindo o tempo da nave, que está em movimento. Beleza. Aqui dentro, quem está aqui dentro também está medindo o intervalo de tempo, mas esse intervalo de tempo, para quem está aqui dentro, vai se chamar intervalo de tempo próprio. Por quê? Porque ele, né, está fazendo a medida no referencial em repouso. Então, ó, é a medida, refere-se a uma medida no referencial em que o objeto ou evento está em repouso. Então, eu estou dentro da nave. Eu medi lá 2 anos. Esse é o tempo próprio. Porque eu estou fazendo a medida e eu, com relação ao referencial, eu estou em repouso.
Então fala que é medida própria. E hoje nós veremos o exemplo eu quero medir agora o comprimento do vagão. Então na aula passada nós medimos o quê? O tempo, né? O vagão ele foi em movimento, ele estava em movimento, aí nós discutimos o quê? O laser ele vai para cima. Quem está dentro do vagão verá o laser fazer uma linha reta para cima. Quem está fora do vagão verá o laser fazer essa trajetória aqui. E nós comparamos o tempo que demora para o laser daqui de baixo atingir aqui em cima, no referencial próprio, né? Porque essa pessoa está em repouso com relação ao vagão. Comparamos esse tempo com o tempo medido pela pessoa de fora, que é o tempo da luz fazer esse percurso. E nós vimos que são tempos diferentes, ok? Beleza. Agora nós queremos medir o quê? O comprimento do vagão. Aí você pode falar assim, mas qual que é o sentido disso? Se o vagão mede 5 metros, pronto, vai ser 5 metros para essa pessoa e 5 metros para essa. Não tem sentido de medir o comprimento. Aí vocês vão ver que isso daí vai interferir. O fato do vagão estar próximo da velocidade da luz vai fazer com que a medida de comprimento vai ser diferente para eles. Isso só vale para medidas que estão na mesma direção do movimento. Então, como o movimento aqui está na horizontal, a medida que vai ser afetada vai ser o quê? O comprimento, né? Se o movimento fosse na vertical, a medida que seria afetada seria o quê? A altura. Então, na horizontal, quem que vai ser afetado vai ser o comprimento. A altura, não. Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, aqui, ó, a pessoa que está dentro do vagão vai fazer uma medida e essa medida vai se chamar o L, né? L próprio, vamos chamar assim, L0, L próprio, ok? Então, como que uma pessoa que está fora do vagão pode medir o comprimento do vagão, sem usar uma trena, uma régua? Como que seria uma forma de fazer isso? Então a pessoa pode fazer o seguinte, ó, pode pegar e marcar o tempo que o vagão passa aqui na frente, ela sabe a velocidade do trem, marcou o tempo, tá, cronometrou, né? Apertou lá o start, né? Aí o vagão vai passar e marca o tempo, para o tempo, quando o vagão passar inteiramente. Beleza. Então, demorou 5 segundos para o vagão passar. Se eu sei a velocidade, aí você faz velocidade vezes o tempo, é o tamanho do vagão, não é isso? Então, esse intervalo de tempo, veja, eu medi o tempo nesse referencial que está em repouso. Então, esse tempo vai ser chamado tempo próprio. Note que os dois eventos, o início da passagem do vagão e o final, são medidos na mesma posição para o referencial S. Por isso, essa medida de tempo é chamada de medida de tempo próprio. Agora vamos ver a visão de quem está dentro do vagão. Quem está dentro do vagão, para a pessoa que está dentro do vagão, quem que está em movimento? Quem está lá fora. É igual quando você está no ônibus e vê o mato passando. Parece que é o mato que está em movimento, né? Então, e o mato está em movimento oposto, né? Então, se o vagão estava vindo para a direita, ele vai ver a pessoa indo para a esquerda, né? Para trás. E aí a pessoa que está dentro do vagão também quer medir, né? Aí o que ela pode fazer também? Então, ó, pode fazer o seguinte, então vou pegar e marcar o tempo em que eu vejo a pessoa na frente do vagão,
e vou marcar o tempo que eu vejo a pessoa atrás do vagão. Note que, de acordo com a nossa definição de medida própria, nesse caso, esse intervalo de tempo medido em S', onde mede dois eventos. Primeiro, o evento em que a pessoa passa na frente do vagão. Depois, o evento em que a pessoa passa na parte de trás do vagão. Esse intervalo de tempo, como esses dois eventos estão em locais diferentes, acontecem em locais diferentes, esse intervalo de tempo não pode ser chamado de medida própria. E aí eu vou ter então, né, duas percepções aí agora. O que a gente vai ter? Se eu marcar o tempo que a pessoa está aqui no começo, beleza, 0 segundos. Aí demorou, sei lá, igual eu falei antes, 5 segundos para a pessoa passar atrás ali. Beleza. Então a velocidade com que o trem está andando, vou multiplicar pelo tempo que demorou para passar para lá, meço então o comprimento do vagão. Calculo, né? Beleza, o raciocínio é esse. Então essa pessoa vai falar, a velocidade do vagão, o comprimento, né, do vagão é igual a velocidade vezes o tempo. Que tempo? O tempo que demorou para essa pessoa, né, percorrer todo esse percurso aqui do comprimento do vagão. Né? Ótimo. E aqui, né, nós temos que a pessoa aqui de fora vai falar que o comprimento é igual a velocidade vezes o tempo que demorou também para o vagão passar por ela. Beleza. Aí nós vimos então o seguinte, esses tempos, eles não serão iguais. Eles não serão iguais. Olha que louco. O tempo que essa pessoa vai observar o vagão passando por ela, vamos supor que, eu observei o vagão passando por mim em 5 segundos. Aqui, essa pessoa não vai observar os mesmos 5 segundos. Vai ser um outro tempo. Tá? Porque ela está com velocidade próxima da luz. Se eles medem tempos diferentes, por consequência, o comprimento que eles vão calcular vão ser comprimentos diferentes. Tá? Vamos lá, calma. Então, vou explicar aqui. Então, esse aqui é o comprimento próprio. É o comprimento medido para quem está dentro do vagão. Vai ser a velocidade do trem vezes o tempo que demorou para ele ver a pessoa aparecer na ponta e desaparecer nessa outra ponta. Então, esse tempo que demorou vezes a velocidade do trem, ele vai calcular que é o comprimento do trem ali, do vagão. Esse comprimento vai ser o comprimento visto pela pessoa que está de fora. É a velocidade do trem vezes o tempo que ele viu o trem na frente dele e ele viu a cauda do trem. Ele mediu esse tempo e multiplicou pela velocidade. Vamos fazer a razão desses dois comprimentos. Se fossem comprimentos iguais, a razão ia ser 1, né? Porque ia ser uma grandeza dividida por ela mesma. Mas não é. Então, vai ser essa quantidade dividida por essa aqui, V vezes ΔT dividido por V vezes ΔT zero, né? ΔT'. Então fica assim, Quem que é o ΔT? Aí nós vimos na aula passada que ΔT é igual a gama ΔT, né, zero. Ou ΔT', né? Mas vamos colocar o zero aqui porque está de acordo com os livros e tudo mais. Então essa velocidade ela vai cortar. O ΔT0 vai cortar porque aparece nos dois lados, fica só o gama. Então, aqui você tem
que o comprimento visto dentro do vagão pelo comprimento visto fora é igual a gama, logo, manipulando isso de forma algébrica, o comprimento visto de fora do vagão é igual ao comprimento visto de dentro dividido por gama. Em que gama nós vimos, né? Gama é igual a 1 dividido pela raiz de 1 menos velocidade do referencial dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Então não se preocupem, né? Essa foi a parte da dedução. Mas o resultado que importa é esse aqui, essa equaçãozinha aqui. Ok? É igual aqui, ó. Tá? Você não precisa decorar de onde que veio essa fórmula. Decorar aquele raciocínio lá do triângulo retângulo. Aquilo ali foi para deduzir. Esse raciocínio que a gente fez foi para deduzir isso aqui. Esse aqui que é o importante. Ok? Então, ó, um é o contrário do outro. Né? Dilatação do tempo multiplica por gama. Contração do espaço divide por gama. Opa. Então vamos ver um exemplo agora. Ó. Essa aqui é a fórmula. Ó. L é igual a L0 dividido por gama. Lembrando que L é o comprimento visto, vou colocar aqui de fora, né? De fora do referencial. Ok? L0 é o comprimento visto de onde? De dentro do referencial. E o gama é aquela razão, né? O gama é 1 dividido por raiz de 1 menos a velocidade do referencial ao quadrado pela velocidade da luz ao quadrado. Vamos supor que a pessoa que está dentro do referencial do vagão aqui vai medir o quê? Um L0 igual a quanto? Chuta aí. Ela vai falar, o L0 aqui, o L que eu medi é igual a 5 metros. E a velocidade do vagão seja a velocidade igual, vamos colocar de novo, né? 0,8 C. Só porque a gente já usou aqui, vai ficar, acho que, mais fácil. Será que aqui a pessoa de fora vai observar que o tamanho do vagão é de 5 metros? Essa que é, é o tchan. Será que a pessoa que está fora do vagão, aqui, vai observar que o vagão tem 5 metros? Não. Aí a pessoa vai ter que fazer essa continha. Então, L é igual comprimento do vagão visto por quem está dentro, né? 5 metros dividido por gama. Você pode calcular gama separadamente e depois substituir aqui. É o que nós vamos fazer para ficar mais simples, né? Então vamos lá. Vamos pegar o gama e fazer ele separado. 1 dividido pela raiz de 1 menos velocidade do referencial ao quadrado. Ou seja, 0,8 C ao quadrado, dividido por C ao quadrado. A gente já fez isso, não fez? Isso, vai ficar 1 dividido por 0,6, né? Então, gama vai ser 1 dividido por 0,6. Quanto que é 1 dividido por 0,6? Agora pode usar o calculador. Né? 1,66. Beleza. Agora vamos usar aqui, né? Então a gente calculou o gama, vamos usar o gama aqui. Então L é igual a 5 metros dividido por 1,66. Quanto que vai dar essa divisão?
Já não vai dar 5, né? Já vai ser diferente de 5 isso aí. 3,01. Vou colocar aproximadamente 3 então, né? Aproximadamente 3 metros. Olha só, o comprimento visto pela pessoa que está aqui fora, ele vai falar, não, o vagão tem 3 metros. E a pessoa que está dentro fala, não, o vagão tem 5 metros. Quem que está certo? Os dois estão certos, porque eles estão em referenciais diferentes. Então, esse aqui fala que o vagão tem 3 metros. E esse fala que o vagão tem 5 metros. Por isso que fala contração do comprimento. Tá bom? Com relação à altura do vagão, não vai mudar. A única coisa que vai mudar vai ser o comprimento. Por quê? Porque é a direção do movimento. Tá? Então, se a direção do movimento fosse na vertical, aí sim, o comprimento seria o mesmo para os dois, mas a altura seria diferente. Eu sei que a dedução dessa parte do comprimento é pior um pouquinho do que do tempo, né? O do comprimento, você tem que imaginar quem está fora do vagão, quem está dentro. Tem essa questão do intervalo próprio, né? Sempre imagina o seguinte, né? Intervalo de tempo próprio é um intervalo de tempo que a pessoa mede dentro do referencial, ela estando em repouso com o referencial. Né? Então, por isso, ó, por que aqui, por exemplo, é L0? Porque essa pessoa aqui ela está em repouso com relação ao referencial vagão. Beleza. Aí o que a gente vai fazer amanhã? Amanhã a gente só vai fazer questão dessa conta aqui, dessa equação do tempo e também dessa equação aqui. Não sei, né? Quem sabe? Não sei. Pode ser, né? Pode apagar. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que... eu vou até parar a gravação porque de aula mesmo já acabou, né? Eu acho que já... tá gravando.